Isso. Muito simples, doutor André. O medo real é quando algo oferece perigo realmente. Por exemplo, se você está numa floresta e vê um leão na sua frente, isso é natural, é do ser humano, é intrínseco do ser humano ter medo de ser devorado, etc, etc. Agora, a fobia a gente costuma falar que é um medo infundado. Ela não tem uma razão concreta de ser. Por exemplo, medo de lugar fechado, medo de altura, medo de barata, conforme você falou lá no início. Isso são medos aprendidos. Por alguma razão, a pessoa aprendeu ou passou por um trauma com relação àquilo. E isso, por isso ela tem medo de lugar fechado. Tem pessoas que têm medo de aves, seja lá qual for a ave, pode ser uma galinha, pode ser um pombo. Inclusive, eu já tive uma cliente que quase teve um acidente grave por causa de um pombo, porque ela tinha fobia de aves. E ela estava dirigindo e um pombo, né, que estava pousado na rua, voou, né, e passou muito rente ao para-brisa do carro dela. E ela se assustou e chegou a bater o carro no meio-fio. Ou seja, não teve um acidente grave, mas teve perdas, inclusive teve perdas materiais com o carro. Então, é aquele negócio. Tem gente que tem medo de barata. E até quando conta, as pessoas acham graça, né? Porque parece engraçado, mas de engraçado não tem nada, isso é sério. Porque a pessoa sente mesmo. Então, às vezes pode ser um medo copiado de alguma família, de algum, vamos dizer assim, pessoas da convivência. Por exemplo, quando a mãe tem medo de barata, é comum a filha ter medo de barata também. É comum, não é necessariamente que vai ter medo de barata, mas é comum, tá? Ou então a pessoa, por exemplo, esse caso que eu contei aí da cliente que tem medo de ave, ela era minha cliente, eu fui pesquisar com ela onde isso se instalou, e aí chegamos a um ponto lá na infância dela, que o irmão, um pouco mais velho, ele morava no interior, e o irmão prendeu ela no banheiro junto com uma galinha. E um banheiro pequenininho, e uma criança ficou assustada com aquilo, e a galinha pulando dentro do banheiro. Nossa. Ou seja, formou um trauma de uma situação que ela passou. Aí passou, generalizou. Tem pena, eu tenho medo.